Já estamos no ar com o seu programa Em Foco. Seja mais uma vez bem-vindo. Todos os dias ao meio-dia estamos juntos e hoje eu vou ter a honra aqui no nosso programa de receber um colega de profissão. Vou receber o Júlio César, que trabalha na Rádio Capital AM e está há mais de 20 anos na profissão e vai falar hoje pra gente dos nuances da vida do radialista. Ele que também é formado em Direito e durante toda a sua carreira profissional tem uma grande história para dividir conosco. Júlio, bem-vindo ao Em Foco. Henrique, grande, bacana essa palavra, né, que ele colocou. Vamos falar sobre um pouco dos nuances do rádio, né? Na verdade, é bom a gente estar com você aqui. Estou feliz demais de ter recebido esse convite de participar do seu programa Em Foco aqui. A gente sabe da audiência, do crescimento do programa e do crescimento da rede premium também. Isso é bem bacana e a televisão, ela é diferente, bem diferente do rádio, né? No rádio, nós temos que comunicar com as pessoas e fazer com que as pessoas imaginem aquilo que nós estamos falando. Na televisão, você já tem a voz e o visual do apresentador, né? Mas é bem bacana e eu estou feliz demais de estar aqui com você, contar um pouco da nossa história, um pouco da minha história no rádio, de como eu comecei no rádio também. E hoje eu estou na Rádio Capital, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, com um programa sertanejo e de moda de viola, que é algo que eu gosto bastante. Sou formado em Direito também, me formei em 2003 na Universidade de Franca, onde eu tenho uma filha com 18 anos de idade. E a gente vai bater um papo aí, e a história do meu começo de rádio foi bem interessante. E a gente vai conversar sobre isso aqui, né, Henrique? Muito bem, acho que eu vou perguntar para você agora. Aliás, o Júlio ele é do interior, da cidade de Catanduva, depois ele foi trabalhar em Franca, onde foi a primeira oportunidade que ele teve ali como radialista, e herdou um dom do pai mesmo sem saber. Agora, o que me chamou a atenção é que o Júlio não tem o sotaque caipira. Pois é, eu já moro em São Paulo faz 10 anos que eu estou em São Paulo, eu vim para cá em 2009 e na comunicação, mas eu tenho um São Bernardo ainda, sabe? Eu gosto do carne, do São Bernardo. O leite quente é mais de Piracicaba, né? Lá a gente está mais num carne, num porta, mas eu moro em São Paulo há 10 anos, mas eu tenho sangue caipira. Tem até uma música do Teodoro Sampaio que eu gosto muito, que chama Sangue Caipira. E ela conta a história, né? Então, quando eu mudei para São Paulo, eu morava ali perto da Paulista, eu ia trabalhar na Rádio Terra FM, e aí os porteiros dos prédios sabiam o horário que eu ia passar, e diziam, o caipira tá chegando aí, eu passava cumprimentando todo mundo. A gente no interior tem esse hábito de cumprimentar, de conversar com todo mundo, né? Mas bem dito por você, Henrique, eu nasci em Catanduva, a minha família mora em Catanduva há muito tempo, né? Eu tenho uma irmã, minha mãe mora em Catanduva também, minha família mexe com comércio de joias lá. Eles têm lojas lá chamada Ouro Mil. Então, eu vim do segmento do comércio, mas o meu pai, ele é cantor sertanejo, uma dupla antiga, chama Canário e Passarinho, gravaram cerca de 50 discos, e eu herdei um pouco desse sertanejo, isso está no meu sangue, embora eu goste também de outros tipos de música. Sertanejo raiz mesmo, né? Moda de viola. Aliás, eu cresci com esses caras em casa, né? Você veja bem, Mato Grosso e Matias. Sei que a gente vai começar a citar nome e você vai deixar a gente de fora aí, e é um pecado, porque a história da música sertaneja ela é muito bonita. Eu conheço não só os cantores, como eu conheço os compositores. Aliás, tem até uma curiosidade, né? Se você pegar o enredo da música sertaneja, da música caipira antiga para a música sertaneja atual, hoje em dia o sertanejo atual já faz um tempo, já conta sobre histórias de amor, diferentemente do sertanejo antigo. Você pegava uma música como Velha Porteira, por exemplo, o compositor narrava o carro de boi, a porteira, o gado. Por quê? Porque ele nasceu nesse meio. Então a música sertaneja antiga ela tem essa outra conotação porque os compositores da época, eles eram da roça. Hoje os compositores são da cidade grande, por isso que se inverteu bastante. Verdade. E é muito difícil hoje você ver alguém que faça um trabalho puxando essa herança da roça, porque dificilmente tem essa realidade. As coisas mudaram muito, né? Mudaram bastante. Nós temos um cantor, o Daniel, que quando o João Paulo morreu, ele acabou gravando alguns CDs que contava ele regravando algumas músicas do passado e fez muito sucesso. Eu gosto dos dois estilos, mas particularmente eu gosto mais da moda de viola, mas aceito qualquer tipo de música. É verdade. O que você costuma trazer para o programa Noite Capital hoje? O nosso programa está no AM 1040, à noite a Rádio Capital, ela vai para todos os estados do Brasil pelo dial, ela tem 200 mil watts de potência.
Então, à noite você pode ligar, eu tenho ouvintes no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, Acre, em vários estados do Brasil. Temos muitos ouvintes também que são caminhoneiros. O pessoal está na estrada, está na boleta do caminhão, ou então está no posto parado ali para jantar e está ligado com a gente. Então eu levo o sertanejo, eu trago a moda de viola, eu sou formado em Direito também, a gente comenta algum tipo de notícia, fala às vezes sobre economia, sobre política e fala com seriedade, sabe, gente? Eu acho que quando você tem uma profissão onde você tem a possibilidade de ser um formador de opinião, a gente tem que agir com decência. A gente tem que lidar com isso com seriedade, porque muitas pessoas que ligam o rádio, principalmente o rádio AM, a impressão que o ouvinte do AM tem é que nós estamos sentados na mesma sala que ele, batendo papo com ele. Então, nada melhor do que você poder levar seriedade, claro, com diversão, sem dúvida, e você expor o que acontece no Brasil. E por eu ser formado em Direito, eu consigo muitas vezes fundamentar aquilo que eu estou dizendo. Tem até um princípio no direito, que é o princípio da fundamentação, onde o juiz, quando ele vai sentenciar um processo, ele tem que explicar o porquê ele está sentenciando aquilo. Ele não pode achar, eu faço isso porque eu quero isso. Não, então a gente comenta a notícia e tenta explicar para o ouvinte aquilo que nós estamos falando. Muito importante você falar isso, Júlio, porque eu acho que o papel do comunicador daqui para frente, seja ele jornalista, seja ele apenas alguém que traz da raiz, não é? Desde jovem traz ali com ele essa essência, não necessariamente que tenha passado por faculdades ou cursos, ele precisa colocar a verdade da situação, ele precisa mostrar o que de fato está acontecendo, dividir com o público a sua opinião, porque as pessoas hoje elas procuram ligar a TV, ligar o rádio e elas querem ouvir verdades, elas não querem ouvir fundamentações técnicas, dados empíricos. Justamente. Elas querem ouvir a opinião daquela pessoa que ela confia, né, que ela sempre assiste. Eu achei muito bem colocado por você, Henrique, porque não adianta eu chegar no rádio e falar inexorável, esdrúxulo, sabe, usar esses até brocádios jurídicos, né, nullum crime sine lege. A gente tem que levar para o pessoal e saber que primeiro a gente tem que saber para quem nós estamos falando, qual que é a classe de pessoas que estão nos ouvindo, e você levar a informação de uma forma tranquila e, vamos colocar esse termo, aportuguesada, cara, é você falar na mesma linguagem que o seu ouvinte está te acompanhando. Não adianta você chegar lá e querer bancar uma de gostosão e de repente colocar coisas, não é bancar de gostosão, fica meio fora isso, é você colocar de uma forma mais metida. O ouvinte, a gente estava até conversando em off agora há pouco, gente, eu com o Henrique, que estava falando sobre isso, né? Não adianta você querer chegar e encorpar algo que você não é. É você falar, é que nem esse bate-papo nosso, não tem nada programado, a gente está sentado aqui batendo um papo e se conhecendo um ao outro, e colocar a forma na realidade daquilo que acontece. Sem dúvida. E essa herança do seu pai, conta um pouco pra gente, Pedro Bergamo, gente, um grande cantor, mais de 50 discos gravados. Como foi o dia, Júlio, que você substituiu o seu pai? Mas antes toma um pouquinho da água aí, um pouquinho, né? Respira um pouco. O Júlio está ensaiando tomar essa água da caneca desde a hora que começou o programa. Boa água, hein? Boa. É água, né? Essa aqui é água, viu, gente? Não é chá, não é uísque. Deixa eu até virar, acho que dá para pegar. Pegou aqui. O passarinho bebe, né? Que é o nome do teu pai na dupla. Verdade, passarinho, Pois o meu pai, ele tem hoje 83 anos, é um cara que deixou um legado para mim, que foi o maior legado que ele podia deixar na vida para mim. Ele falou: filho, seja sempre verdadeiro. Eu acho que essa é o mais importante. Muitas vezes o filho ele quer receber do pai um legado de dinheiro, de nome, e o meu pai deixou um legado de seja sempre verdadeiro. Eu tenho experiências com o passarinho, desde pequeno, eu às vezes fazia algumas viagens com ele, e ele não se lembrava, ele sempre contava as mesmas histórias para mim. E as mesmas histórias dele sempre tinham o mesmo começo, o mesmo meio e o mesmo fim. Por quê? Porque são histórias verdadeiras. Quando você inventa alguma coisa, toda vez que você vai contar aquela história, ela se modifica um pouco. Alteração, entendeu? Então eu acho isso muito importante. E eu comecei a trabalhar na rádio da seguinte forma. Eu estava comentando no comecinho do nosso bate-papo, a minha família é de Catanduva, eu mexia com comércio. E aí um dia eu fui morar em Franca e o meu pai tinha um programa de rádio em Franca. E eu fui lá visitá-lo e ele estava passando mal. Eu falei: cara, vai embora que eu faço seu programa. E comecei a fazer. E fiz o programa dele aquele dia. De repente eu sentei no rádio, no microfone ali, abriu a luzinha no ar
E eu comecei a falar. Bateu no peito. Rapaz, falei, vambora, vambora. E aí passou um mês e ele chegou para conversar comigo, ele falou, olha filho, eu vou sair do programa, você quer assumir? Eu falei, cara, não, de forma alguma, minha vibe é outra. Aliás, a última coisa que eu queria fazer na minha vida era rádio, né? Eu falei, a minha vibe é outra, não, faz. Aí o avô da minha filha, o seu José Mamed, ele falou, Júlio, eu acho que você leva jeito para fazer isso, se eu fosse você eu experimentaria fazer. E Henrique, passou um mês, cara, para quem não sabe hoje, gente, o rádio ele mudou muito. O rádio antigamente ele exigia do locutor uma voz bonita, uma voz padrão. O rádio hoje ele é feeling e outra coisa, ele é venda de publicidade. Hoje o rádio ele vive da publicidade que é comercializada no rádio, entendeu? Então eu me tornei um locutor e um bom vendedor. E eu cheguei a ter 40 patrocinadores em 2 horas e meia de programa. E aí eu comecei a fazer aquilo, comecei a gostar e de repente eu encontrei na minha vida um propósito. Porque nós temos que questionar e conversar muito com Deus a respeito disso. Para a gente não saber, para a gente saber, melhor dizendo, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual que é o chamado que Deus tem na minha vida? E aí eu descobri que sem nunca ter feito rádio na vida, sem nunca ter estudado rádio, televisão, que aquilo era algo que estava no meu sangue. E hoje o maior prazer que eu tenho durante o dia, no meu dia a dia, eu tenho outras atividades também, eu sou empreendedor, mas o grande prazer que eu tenho no dia é quando eu estou sentado falando com os ouvintes, é algo que me traz muita alegria. Verdade, que faz o coração bater verdadeiramente, né? E é incrível, e o Henrique sabe do que eu vou falar aqui agora, nós somos seres humanos, nós temos problemas como todos têm, mas quando eu entro na rádio parece que os problemas eles ficam no portão, eu faço o programa assim completamente desligado de tudo que acontece no meu dia a dia, se tem alguma coisa que me deixa chateado, ali ela não aparece, e ali eu acho que Deus ele coloca a mão e fala, filho, vamos lá, e assim que acontece. Pisa no acelerador, né? E você passa por isso também, verdade, né? É uma força sobrenatural que age na gente e a gente vira simplesmente um instrumento, um mecanismo do Pai para difundir os assuntos que muitas vezes a gente achava que não ia nem falar e simplesmente vai vindo. E eu acho que esse é o ciclo natural da comunicação mesmo, né, Júlio? E é natural o que ele falou. E até no outro bloco, eu vou bater um papo no bate-papo com o Henrique aqui, a gente vai contar algumas histórias que aconteceram no rádio comigo. Porque lá no interior eu tinha, às quintas-feiras, eu levava 4 ou 5 duplas de violeiro para cantar ao vivo. Então eu tenho algumas histórias curiosas de rádio, mas voltando a falar sobre o propósito, é importante a gente, não é questionar, é a gente no momento de intimidade com Deus, perguntar para Ele, Deus, qual o meu propósito aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Porque se a gente não tem uma visão, se a gente não tem um propósito, eu estava até conversando com um amigo, o Elias lá da IDEL, e a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Esses dias não, hoje mesmo. Porque se você acordar por acordar, não faz muito sentido. Não faz assim, mais um dia, e aí o que eu vou fazer? Não, cara, é mais um dia onde você tem a oportunidade de plantar uma semente no coração de alguém, de levar uma palavra bacana para alguém, ou até mesmo levar um simples sorriso. Perfeito. Ô Henrique, um simples sorriso. Aqui no seu programa, por exemplo, quantas pessoas que vêm aqui, que às vezes tem um telespectador em casa acompanhando e fala, poxa, olha, o que esse cara falou tocou no meu coração, e numa dessa, uma palavra às vezes pode mudar todo o conceito de uma vida inteira. Sem dúvida. É o seguinte, essa entrevista está muito boa, o Júlio está falando de coisas aqui incríveis, e acredite se quiser, a gente não combinou nada. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência já voltamos. O Júlio vai contar outras histórias, o que aconteceu nos bastidores nestes mais de 20 anos que ele está envolvido com rádio e que caiu de paraquedas, bateu no peito e falou, deixa comigo, a gente já volta, até já.